Imagine você em um tribunal de júri, presenciando o julgamento de um réu que atentou contra a sua vida ou tenha tirado a coisa mais importante de valor, a pessoa que você ama. Calma, imagine se neste tribunal de júri, o advogado de defesa, seja o defensor ou um advogado particular, estivesse utilizando a Bíblia, sobretudo o Novo Testamento, para convencer o júri de que aquele acusado deve ser absolvido, porque afinal, quem não pecou que atire a primeira pedra. Hoje nós vamos falar da influência da Bíblia no direito ocidental, mas fortemente no direito brasileiro. Vamos compreender um pouco a dimensão entre direito e religião, inúmeras interfaces no âmbito da judicatura brasileira. Não faremos aqui nenhum juízo de valor contra o advogado, que é pago para fazer o seu papel, mesmo que seja para defender e buscar a absolvição de quem tenha cometido, de fato, um crime. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino para receber notificações, é muito importante para mim. Se você puder deixar aquele like, compartilhar este vídeo, nos ajude a libertar pessoas do cativeiro da ignorância e desse sistema que está cada vez mais entranhado nas estruturas jurídicos-políticas. E com isso, nós temos que estar aqui trazendo um conteúdo como este para te ajudar a entender a necessidade de promover um canal como este e contribuir para que consigamos chegar mais longe. Vem comigo, vamos assistir este vídeo e explicar detalhadamente a influência da Bíblia no direito e que tem levado o sentimento de indignação da própria sociedade. E aí me vem à mente uma passagem bíblica, que a Bíblia fala lá em João capítulo 8, diz o seguinte, que certa vez pegaram uma mulher adúltera em ato de adultério. Olha, a primeira coisa que você aqui percebeu, não me importa se o advogado ele é pastor ou de qualquer segmento religioso, você prestou atenção, ele utiliza-se da Bíblia, do Novo Testamento, de uma passagem fictícia, alegórica, apenas com o objetivo de explicar o desenvolvimento e a história dentro de um alegorismo do povo da época em relação à questão do pecado, a questão das leis de cercas criadas pelos próprios judeus, rabinos. Então veja, ele pegou uma passagem bíblica do Novo Testamento para procurar convencer o júri de que não importa o que esta acusada tenha praticado, ela precisa ser absolvida. Vamos continuar. Vamos entender isto. E levaram os fariseus, os senhores da lei, os defensores da moral e do bons costumes, trouxeram essa mulher para Jesus julgar essa mulher. Tipo assim, os detentores das leis, os fariseus, da moral e dos bons costumes, referem-se à própria magistratura, porque afinal, quem tem poder de julgar é um judiciário. Significa dizer, pessoas que cometem todo tipo de barbárie e, sobretudo, como eu explicarei aqui, intencionalmente é levado diante de um tribunal de júri para apreciação de suas práticas, entende? E diante de autoridades
que são preparadas científica e tecnicamente, juridicamente, mas preste atenção, o que importa não é o conjunto de valores deontológicos, morais, principiológicos, jurídicos, técnicos, científicos, que levaram ao convencimento de que aquela pessoa cometeu um crime e, portanto, aguardou o momento de ir a juízo. Mas aparece, então, o advogado, com a sua envergadura jurídica e, com certeza, entendendo que vivemos num país absolutamente colonizado por uma moral cristã, por um sentimento religioso muito forte. Utiliza-se do Novo Testamento, de uma passagem bíblica, para convencer pessoas despreparadas, juridicamente, cientificamente, teoricamente, e algumas, às vezes, pode-se dizer, até psicologicamente. Mas ele fará de tudo para sensibilizar essas pessoas de que, não, a sua cliente precisa ser absolvida mesmo tendo cometido o crime. Mas calma, a questão não é se ela cometeu. Houve dolo? Não, mas se ela já está ali, é porque houve o dolo. Eu não vou colocar o vídeo todo, porque o final você vai saber. E é repugnante. Vamos tratar deste assunto de uma maneira muito clara, tanto no âmbito do direito, quanto no âmbito mais teológico-moral. Tudo bem? Vamos pensar o seguinte: você acha que esta pessoa que está ali simplesmente porque suspeitaram que ela tivesse cometido um crime? Eu não vou responder. Eu irei fazer a abordagem e você vai dizer. Vamos entender o que é um júri popular, que é um instrumento do Estado, do Judiciário, com um conjunto de crimes que estão no rol dos crimes dolosos. Significa crimes que há a intenção de se cometer. Mas não só isso. São crimes diretamente considerados como hediondos, crimes contra a vida. Estes crimes, eles são passivos e prescricionados para o júri popular. Veja, são crimes não só consumados, mas também tentados. Significa dizer, só estará num tribunal de júri quem praticou algum crime com a intenção, seja de matar, de lesionar, não importa, tendo dado resultado ou não, consumado ou não a sua prática, houve a intenção. Então você percebeu que, além de termos uma característica para o crime, nós ainda temos algo importante: a intenção do indivíduo em tê-lo praticado. Então, estes crimes não bastam estarem no rol dos crimes hediondos. Eles precisam terem sido praticados com a intenção. Homicídio, faticídio, aborto, participação em suicídio. Olha, então a primeira coisa que nós devemos esclarecer para você, sim, para você cristão, para você ateu, para você irreligioso ou religioso que vive num país em que uma sociedade na estrutura jurídico-política tenta impor uma regra de conduta e de juízo de valor baseado na Bíblia. Os crimes culposos não fazem parte do rol dos crimes prescritos para o tribunal de júri.
Por quê? Porque eles não são crimes intencionados. Não são causados com a intenção do indivíduo. Eles são crimes que ocorrem, às vezes, por negligência, por imperícia, imprudência ou coisa do tipo. Então, esses crimes, observa o que eu quero dizer para você, estão na competência de um juiz. Ou seja, estes são os crimes em que, ao chegar ao juízo, através de todo um trabalho do Ministério Público, já se tem, então, um juízo de valor sobre o caso. E, portanto, é da competência do juiz julgar. Está dando para você entender? E aí vai se determinar a absolvição ou não, ou coisas do tipo, atenuância da pena, por aí. Então, a nossa convidada de hoje cometeu um crime. E o seu advogado está usando o Novo Testamento para sensibilizar o júri. Quero explicar para vocês. Toda vara criminal possui uma lista de pessoas tiradas da sociedade civil para comporem um júri popular. Talvez o teu nome esteja lá, o meu, nós não sabemos. Quando há um tribunal, é feito um sorteio entre 25 nomes. Esse sorteio se dá na frente do promotor, do advogado de defesa, do Ministério Público, com o juiz presente, enfim. Dali tira-se 7 nomes. Pode acontecer, no decorrer dessa parte técnica, tá, um ou outro advogado pedir que se tire um dos nomes da lista, talvez por entender que pode haver uma parcialidade ou coisa do tipo. Então você está percebendo? Ora, estas pessoas são de diferentes classes sociais e condições de vida. O que se procura sobre o histórico dessas pessoas é apenas uma vida ilibada, não tenham antecedentes criminais e que estejam em dias com as suas obrigações eleitorais. Veja, não é feito absolutamente nenhuma escolha sobre se elas são competentes, se elas entendem de direito penal, direito criminal, direito civil, se possuem alguma formação. São pessoas comuns que vão julgar, pessoal. É isto mesmo. Se aquela pessoa que tirou o bem maior que lhe pertencia, a vida do seu filho, do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua tia, com a intenção, ou o deixou paralítico numa cadeira de roda, já que se busca ali o dolo para que se possa, de fato, condenar ou absolver. Então, veja que o processo, apesar de aparentemente técnico, né, você percebe que as pessoas que estão no júri vêm de uma camada da sociedade que está influenciada absurdamente por questões religiosas. Católicos, protestantes, pentecostais, neopentecostais, pessoas de todo tipo de pensamento. E muitas dessas pessoas, mesmo fazendo um juízo de valor sobre aquilo que está sendo apresentado sobre o acusado, o réu, por exemplo, não possui absolutamente qualquer preparo. Essas pessoas nada mais interpretam aquilo que a acusação e a defesa argumentam. Então, observe, o tribunal do júri fica sob uma coação psicológica, fica dentro de uma dimensão de coercividade, porque se usa toda uma argumentação jurídica, e neste caso aqui, teológica, para quê? Para se tentar levar ao convencimento para a absolvição ou para a condenação. Então veja, qual é a função então do júri ali? Todos sabem.
a função do júri ali não é dar uma sentença. Ué, mas espera aí. Se a função do júri ali não é dar uma sentença, por que eles estão ali? Se o juiz poderia ter feito. Ué, mas nós entendemos aqui que, de acordo com a judicatura brasileira e o ordenamento jurídico, os juízes apenas julgam os crimes culposos. Prestou bem atenção? E para o júri, os crimes de atentado ou consumado contra a vida no rol dos crimes, sobretudo hediondos, é o júri. Afinal, a pessoa despreparada, em muitos sentidos, que apenas vai estar ali como massa de manobra, sendo influenciada, sofrendo uma coação psicológica, moral, muitas vezes, entre outras, sobretudo até religiosa. Uma vez que, ao afirmar que quem não tem pecado atire a primeira pedra, o advogado pressupõe, por exemplo, que quem está ali, ao agir em favor da condenação, poderá também ser julgado. Mas julgado onde? Não aqui. Julgado numa eternidade. Portanto, fica muito claro, e me desculpe aqui, eu sei que muitos operadores do direito, juízes, advogados poderão e têm todo o direito de ficar em contra. A Bíblia deveria ser proibida como dimensão da argumentação para se buscar condenação ou absolvição de réus. Ou seja, dever-se-ia atentar apenas para o fato concreto, para a exposição dos fatos de forma técnica, científica e sob fundamentos probabilísticos, testemunhais. Mas, ora, não. A Bíblia vem sendo utilizada como um instrumento de impunidade, justificando, muitas vezes, a prática delituosa de pessoas que agiram com a intenção de praticar. E, portanto, já nem se fala de legítima defesa, de autotutela ou a legítima defesa de terceiro, porque senão não estaria ali. Então, preste só atenção, meu amigo e minha amiga. O tribunal do júri não está ali para absolver ou simplesmente condenar. Mas peraí, vamos entender isso então, professor? Sim. Por isso me preocupei em fazer uma pós-graduação em Direitos Humanos antes de me formar em Direito. Porque eu não concordo com o que nós temos visto dentro da judicatura brasileira, sobretudo a partir da prática forense, tanto da magistratura quanto da advocacia. Não importa se o tribunal do júri não está ali para sentenciar. Ele está ali para quê? Vamos compreender agora. Ele está ali para determinar se houve o crime em questão, de fato, se o réu participou ou não deste crime. Significa, eles estão ali para simplesmente darem dois votos distintos. Você está conseguindo compreender? Mas a questão é, se eles não são testemunhas, porque não podem ser arrolados testemunhas, se eles de fato simplesmente não possuem nenhuma capacidade técnica, científica, perícia, eles vão julgar se foi crime ou não crime com base no quê? Está respondido. Com base na argumentação de cada dos advogados, de defesa e de acusação. Aqueles que conseguirem convencer o júri de que houve, de fato, ali um crime em questão e, portanto, doloso, compreendeu? Que aquela pessoa, de fato, agiu com
a devida intenção de atingir um fim, ou seja, de execução, de tentado ou consumação direta da prática, dando o resultado na morte, na lesão corporal ou coisa do tipo. Eu não posso usar aqui outros tipos de crimes por causa do YouTube. Ou seja, então a função do júri popular é apenas determinar se o crime em questão aconteceu. Mas peraí, se não tivesse acontecido, o réu não estaria ali. Ah, entendi. Então se busca procurar compreender se o réu em questão é o responsável pelo crime. Mas peraí, como assim? Se ele só chegou ali porque já há um conjunto probatório que o levou, inclusive, a estar no processo como réu. E veja, se o juiz entendeu que é uma prática de crime para procedimento de tribunal de júri, veja, o juiz ele já tem a consciência de que há elementos que de fato corroboram para o convencimento de que houve um crime. Ah, entendi. Mas por se tratar de crimes contra a vida, é preciso o tribunal do júri. Aliás, não só contra a vida, crimes com a intenção de consumá-lo. Vocês estão conseguindo entender? Então, fica muito claro que o tribunal de júri sofre uma coação psicológica, moral e quase irresistível por parte do advogado de defesa, que sensibiliza a sua audiência, que são aqueles que vão julgar, de que, olha, quem nunca cometeu pecado atira a primeira pedra, pois com a medida que vocês julgarem serão julgados. Agora imagine o júri sofrer desse tipo de pressão. Imagine então que ali no júri estejam pessoas de ordem de fé e que prezam a Bíblia como inefável, inerrante, imutável palavra de Deus sacrossanta. Pense nisso. Você pensou? É disso que nós estamos falando aqui. Até quando a Bíblia será utilizada em instâncias judiciárias ou até mesmo política, como um instrumento de um discurso moralista e, sobretudo, por que não dizer, até estelionatário? Porque os que a usam, muitas vezes, nem têm absolutamente qualquer relação direta com a própria Bíblia ou com a comunidade cristã. Então veja que é responsabilidade do júri decidir, sim, se aquela pessoa que tirou a vida do seu filho, que deixou um parente seu numa cadeira de roda e, veja, no rol das tipicidades do Código Penal brasileiro, tenha, de fato, tido a intenção ou assumiu o risco que deu o resultado nisso. Mas ele simplesmente vai ser absolvido, porque o advogado de defesa pegou a sacrossanta palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para criar um belíssimo discurso ou sermão de Jesus, né? Interpretando como ele entende, já que se basear só no fato concreto, na análise técnica e científica, evidentemente, aquilo que está patente aos olhos do júri será assim desprezado. Então veja que a sentença ela é dada dentro do cálculo técnico realizado por juízes que leva em consideração as circunstâncias do caso realizado. Por isso, o júri popular condena, mas não sentencia. Peraí, mas se o júri condena, o que pode se esperar de um juiz? Acompanhar o voto do júri? Ou não? Mas espera aí. Se o juiz acompanha o voto
do júri, ele então poderia automaticamente já ter decidido no âmbito do próprio processo aquilo. Ah, mas é preciso submeter ao júri. Se é da competência do magistrado julgar somente os crimes culposos, e aí sejam eles quais forem, e levando para a prerrogativa do júri popular apenas os crimes dolosos e contra a vida, diretamente, eu pergunto, o que o juiz está fazendo ali então? Olha como é o nosso direito. Vocês estão entendendo? Olha como é o nosso direito. Então, o que nós queremos trazer para vocês é a profunda relação direta da Bíblia no direito ocidental. Isto fica muito claro. Muitas pessoas não conseguem entender. O meu artigo de pós-graduação está em domínio público. Provavelmente eu transformarei em um livro este ano. É algo que eu quero deixar também como legado, mas você já pode ler aí a parte do artigo. Na verdade, o artigo está na íntegra, mas eu ampliei, maximizei mais a pesquisa. Então, tem muitas coisas mais detalhadas no meu projeto. Então, mesmo que você leia o artigo, eu considero que você possa adquirir o livro no futuro. Este ano eu já estou tomando em todos os procedimentos, já está em revisão, a gente vai esperar aí alguns operadores do direito, da filosofia e até mesmo da teologia, que estarão também apreciando o nosso trabalho, comentando, fazendo sua crítica, seu prefácio, e vai estar em domínio público aí para que as pessoas possam adquirir. Então vamos entender primeiro o direito bíblico e suas peculiaridades. E eu usarei termos muito públicos para que as pessoas consigam entender, porque eu sei que este canal aqui é um canal popular, então a gente tem aqui pessoas de vários níveis de formação e outras até sem proficiência na linguagem, né, na língua portuguesa, e fica complexo. Então a gente tem que falar a língua do povão, ok? No que diz respeito à evolução do direito, eu tive essa aula lá no segundo período, História do Direito. E aí passamos ali no Código de Hammurabi, as 12 pedras dos romanos, né? Também do direito hebreu, enfim. Costuma-se, de acordo com os nossos teorizadores teóricos, né, do direito, e até historiadores, inclusive, compreender essa evolução do direito a partir do Ocidente. Ou seja, alguns acreditam, olha, o direito ele se deriva do direito ocidental e propriamente do direito romano. Outros entendem que vem de um mundo anglo-saxão. E aí dizem, não, há uma influência do germânico no direito. Mas outros ainda se tentam, e aí por um motivo muito claro, defender a qualquer custo que no direito brasileiro, sobretudo ocidental, vamos mais falar direto brasileiro, há uma influência direta do direito bíblico. E aí eu tenho um vídeo aqui no canal que eu já ensinei, eu vou criar um vídeo exclusivo para membros do canal sobre a estrutura do direito hebreu, falando de mishpat, mishpatim, mishpat no singular quer dizer juízo, mishpatim, juízos, ok? Vamos falar sobre CDK, justiça, ou tzedekot, justiças. Vamos falar sobre huk, ou hukim, ou hukat, conjunto de procedimentos e de princípios ou estatutos determinados lá pelos judaítas na formação da elite do templo e da monarquia. Também podemos trabalhar o conceito de hesed, que quer dizer, pode se chamar equidade ou razoabilidade dentro de uma perspectiva do direito hebreu. Se você já quiser saber um pouco disso, você pode adquirir o meu livro A Graça de Deus e os Seus Efeitos na Vida do Homem. Eu trato disso de uma forma teológica, por uma teologia histórica. Então, o objetivo é só te explicar o entendimento dos judeus sobre o conceito de graça e dos cristãos, ok?
O meu objetivo não é defender absolutamente nada no que diz respeito às questões de ordem sobrenaturais e espirituais, mas a dimensão apenas do conceito de graça. Tudo bem? Ok. Então vemos que algumas características distinguem o direito hebreu dos demais direitos que haviam na época, como o Código de Hammurabi, o Código Sumeriano, o Código Babilônico. Então, há um punhado de tudo. Entre estes, vamos chamar assim, direitos, há uma inovação, aquele em que vai se criminalizar a homossexualidade, coisa que em nenhum direito antigo era criminalizado. Mas nós não vamos tratar disso aqui, eu só estou apenas te mostrando. Outra questão é que se pesa o fato de que o direito é divino e, portanto, o direito hebreu está acima de todos os direitos. Por quê? Porque o Deus hebreu é um Deus exclusivista. É o Deus que, na verdade, se sobrepõe a todos os demais deuses e, portanto, o código bíblico está acima de qualquer outro código moral, ético, legal. Por quê? Porque ele foi criado para isso, mesmo dentro de uma perspectiva totalmente étnica, nacionalista, ou podemos chamar de um grupo específico que eram os judeus. Então veja que quando nós pensamos que a Bíblia é sagrada, ela é divina, que há de fato um ser supremo que se sobrepõe a todos os demais seres e, portanto, é o Deus judeu, é aquele Deus que sentencia crianças à morte em nome de uma terra, é aquele Deus que sentencia povos que viviam pacificamente e que tinham seus costumes, suas práticas e agora serão combatidos e exterminados por este povo. É o mesmo Deus que institui, por exemplo, a violência sexual contra a mulher, desde que não fosse uma mulher hebreia. Poderia ser de qualquer outro, poderia se tomar essas mulheres e violentá-las, desde que elas gritem, né? Ou gritassem, poderia haver uma condenação, mas nesse caso, o Deus hebreu ele não tinha a tal presciência ou onisciência para saber que algumas mulheres poderiam ser mudas e como então justificar e se defender. Olha bem a conjuntura da estrutura do direito hebreu, da visão do Deus hebreu, para nós admitirmos que nos tribunais sejam usados a Bíblia como um instrumento de coação psicológica, espiritual, religiosa e que pode colocar na rua um criminoso, alguém que violentamente, intencionalmente atentou. Eu fico pensando se um advogado desse pega o José num tribunal de júri como acusação. Porque eu também iria tocar o terror. Eu iria desconstruir cada fala, cada ponto de sua narrativa, já que há uma preocupação com o mero convencimento e a sensibilidade daquele júri. Você está conseguindo entender? Está conseguindo? Então, comente aqui para mim. Como você se sentiria se fosse a vítima? Como você se sentiria se estivesse nesse tribunal vendo o assassino do seu filho, da sua filha, ou aquele que violentou, entende? Uma criança, e eu não vou dar aqui o termo porque vocês sabem do que eu quero dizer, está no rol dos crimes para júri, consumado ou não, tentado. Pergunto para você, comente aqui. Então veja, primeiro que em síntese, o direito hebreu, apesar de histórico, ele não é estatal. Ele tem amplamente um caráter social e religioso. E por não ser estatal, logo não pode estar absolutamente
influenciando os procedimentos. Aliás, eu estou pensando, talvez, não, eu acho que no TC, no trabalho de conclusão, eu não vou me limitar a isso, mas quem sabe num doutorado eu vá fazer um estrago, refutando e mostrando as contradições e a insegurança jurídica e social que o mal-estar que se está causando à sociedade por causa do uso da Bíblia como instrumento de coação psicológica, espiritual, moral e religiosa para se defender pessoas que de fato cometeram crimes. E mais do que isso, veja, o cristianismo reintegra todo e qualquer tipo de indivíduo que tenham cometido barbárie. Deu para entender? Tenham cometido barbárie, porque Jesus perdoa. E alguns, muitas vezes, nem, né? Você sabe o que eu quero dizer. Porque Jesus me perdoou, que foram condenados pela justiça. Vocês estão entendendo? Então eu quero, por favor, você, operador do direito, você, juiz que vem aqui no meu canal, você, professor, você, pai de família, você que perdeu, comente aqui se você foi vítima de um júri popular em que você viu o assassino do seu ente querido sair pela porta da frente e os advogados celebrando. Mesmo, observe que neste vídeo o advogado deixou muito claro de que o problema não é se ela cometeu o crime, é que quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Mas espera aí, não vamos para a relativização. Afinal, ali falava-se de um pecado de adultério moral, apenas de uma questão moral. Apenas de uma questão moral. Bem, se nós prestarmos bem atenção, a própria Bíblia tinha a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Não era? Com a mesma espada que ferisse, será ferido. Aliás, a pena de morte só não era justa se fosse para um hebreu, porque se fosse para um hebreu ele poderia fugir para uma cidade de refúgio. Olha como é que é lindo o Deus hebreu. Olha como é lindo o Deus bíblico, que tem aprisionado pessoas em diferentes religiões e até operadores do direito. Então, a gente precisa entender que houve uma influência, sim, do direito romano no direito que se tornou praticamente secularizado, mas não conseguiu se desvencilhar disso. Então, a importância do direito romano para o mundo atual não consiste só em ter sido, por um momento, uma fonte ou a origem do direito. Isso passou. Então a gente só precisa entender a importância para uma revolução advinda do direito hebreu, do direito romano, enfim. Mas veja, desde Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, há uma compreensão da secularização do direito e que, portanto, o direito passa, mesmo alguns amigos operadores do direito não aceitando, para o rol das ciências sociais. Alguns não aceitam, mas o direito, ele é científico porque é procedimental e principiológico e, portanto, emprega-se critérios metodológicos para se chegar a um escopo jurídico, normativo, até no que diz respeito às questões de julgamento. Deu para você entender?
Então eu entendo que o direito ocidental está, evidentemente, influenciado por tradições judaicos cristãs. Isso não é o problema. A questão é, diga para mim, nós podemos nos submeter a um juízo de valor de que a Bíblia está acima do rol dos procedimentos e dos princípios normativos, técnicos e forenses do direito? Do ponto de vista que um advogado utiliza-se da Bíblia para defender, convencer um tribunal de júri de que, é preciso, né? E aí me vem à mente uma passagem bíblica, que a Bíblia fala lá em João capítulo 8, diz o seguinte, que certa vez pegaram uma mulher adúltera, em ato de adultério, e levaram os fariseus, os senhores da lei. Preste atenção. Vocês estão percebendo como é deficitário o júri? Frágil. Será que as pessoas que estão ali possuem a capacidade de compreenderem a técnica utilizada por esse cidadão, que a sorte dele é não me ter como acusação? Porque ele tomaria uma aula de teologia, de Bíblia e de direito penal. Ele iria aprender um pouco sobre o direito penal em Aristóteles. Isso é vergonhoso. Pergunto a você. Aquela que está ali, ela está sendo acusada de adultério? Não, porque o adultério já não é nem mais crime no Brasil. Às vezes, até, dependendo da dimensão do que acontecer, pode-se ir para a esfera civil, haver uma reparação do dano moral ou coisa do tipo. Enfim. Mas, preste bem atenção. Inclusive, deve-se deixar claro que quem lutou pela abolição, a descriminalização do adultério foram os próprios evangélicos. Entende? No passado. Os religiosos. O que nós estamos vendo aqui beira ao ridículo, ao absurdo. Ela não está ali porque cometeu adultério, mas ele usa um texto fora do contexto do fato concreto para sensibilizar e convencer o júri de que, não, ela pode ter cometido o crime, porque ali é isso que está se julgando. Que houve um crime, isso é fato. Que ela teve a intenção, também é fato. Então, o que se procura ali? Bem, como estudante do direito e jus filósofo, eu vou dizer que o que se procura ali é uma excludente da ilicitude através do júri. O direito brasileiro está inovado cada vez mais, né, gente? Comente aqui. Você que é operador do direito, o que achou da terminologia? Talvez eu use isso em algum artigo. É excludente da ilicitude através do júri. Convencido pela sacrossanta palavra de Deus imutável, um conjunto de princípios éticos e morais. O direito não advém mais de um código divino. O direito advém de nossas relações e, portanto, é consuetudinário. Já dizia lá, né, no contrato social, o nosso teórico. Thomas Hobbes, Locke, né? Então, ou quem sabe até o Barão de Montesquieu, Não, esse advogado ele está absolutamente preparado para fazer o serviço dele. Ele é pago para isso. Ele é pago, ele tem que usar tudo que for necessário para defender quem possivelmente tenha cometido um crime. Deveria morrer apedrejado. E eles dizem, mestre, a lei de Moisés diz que essa mulher teve um ato de adultério, ela deve morrer apedrejada. O que o senhor diz?
Agora preste atenção. Você já parou para pensar comigo? Se todas as pessoas que cometerem tentados contra a vida ou consumarem a prática delituosa dolosamente, tirando a vida, a dignidade, no rol dos crimes que eu supracitei aqui, forem absolvidos simplesmente porque há uma falsa equivalência da ilicitude. Porque é isso que esse advogado... E aí me vem à mente uma passagem bíblica está tentando fazer. Vocês estão compreendendo? Comente aqui o que você achou dessa cena. O que você achou disso? Me perguntam, professor, se um dia você chegasse ao Senado, a Câmara Federal, eu apresentaria um projeto de lei que não vai passar, eu sei, mas tentaria justificar ao máximo. Mas, evidente, vivemos numa democracia, vivemos num país num Estado democrático de direito, e, portanto, o advogado poderá utilizar de toda a teoria argumentativa e de sua liberdade para alcançar um fim. Mas veja, e onde está então a integridade psicológica, a idoneidade, a sanidade do júri que está sendo agora alvo de coercividade do discurso e de coação? E eu pergunto, mesmo que a acusação atue e tente desfazer este ninho que foi criado na mente do júri por esse advogado com um discurso de defesa, tipo um sermão bíblico, imagine se ele foi o último. Já houve tréplica, réplica, aquela coisa toda. Imagine. Você está conseguindo entender? Cada um deles. E Jesus faz um reexame de consciência em cada um daqueles fariseus. A Bíblia diz que nesse momento Jesus ele começa a escrever sobre a areia. Veja, senhores, é isso que eu estou dizendo. Há uma conceituação de equivalência da pessoa que matou, que atentou contra a vida, ou de fato conseguiu consumar aquilo que realmente desejava, para um crime de adultério, ou seja, um anacronismo absurdo e uma exegese feita simultaneamente. Talvez esse advogado nem saiba nada de teologia ou de Bíblia, mas pegou ali um gatilho, mas ele sabe que quem está no júri é frágil. Quem está no júri são pessoas que estão introjetadas por um conjunto de ideologias e crenças, porque o Brasil é um país absolutamente colonizado. E veja que no sorteio, eu falei lá no início, o advogado de defesa ou de acusação pedir que se tire da lista dos 7 sorteados alguns júris. Então, evidentemente, se busca ali um pano de fundo, talvez até histórico, da idoneidade das pessoas, de suas relações, mas imagine um júri formado por cristãos. Cristãos. O juiz vai ficar interrogando todo mundo e procurando saber. Vocês estão conseguindo entender? Mas vamos ao final, para você ter uma noção. Voltando a estudar, ela já entendeu que esse caminho é o caminho que Deus tem para a vida dela. E ela pediu uma oportunidade. Ela pediu uma chance.
E assim como Jesus deu aquela chance para aquela mulher, perguntando, mulher, onde estão os teus acusadores? Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Eu peço hoje a Vossa Excelência, absolvam a Franciele. Ouviram? A falsa equivalência, a relativização. Agora, pense você, lá no júri, ouvindo isto, e lá no cemitério, a coisa mais importante da sua vida, o sonho que foi roubado de um jovem que queria a mesma oportunidade que ela, de estudar, de ter um emprego, uma profissão, formar uma família. Ah, mas ela precisa de uma nova oportunidade, porque afinal, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Vamos então relativizar, né? Vamos descriminalizar o crime de tentado contra a vida, os crimes hediondos, simplesmente porque, afinal, todos precisam de uma nova chance. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Onde vai parar a judicatura, o judiciário, o direito brasileiro? O Brasil está parado no tempo. Estamos vivendo um verdadeiro retrocesso. Isso é fato. Isto é fato. Olha o que nós estamos vivenciando. E aí a necessidade, você pode até achar que não é possível, mas é, de se colocar na Câmara Federal pessoas preparadas, não aventureiros que vêm por aí no YouTube, Estado laico, não sei o quê, que não sabem nefas de direito, de filosofia, né, de teologia, que não conseguem combater e nem sequer criarem um projeto que possa, pelo menos, desacelerar o que está acontecendo. Olha bem. E aí? Então você percebe que se inverte os valores. Inverte-se os valores. Eu quero que você, que é estudante do direito, de forma respeitosa, você não vai falar de mim, você vai falar do meu conteúdo. E falando do meu conteúdo, você tem o direito de poder até trazer outros pontos de vista, ainda que sejam contrários à minha argumentação, à minha exposição, e isso vai contribuir para que a gente reflita sobre o fato. Expliquei aqui sobre o direito germânico e o direito canônico. Expliquei sobre o processo na Idade Média, do período histórico da Europa, ali nos idos do V século, com o declínio do Império Romano, que se encerrou aproximadamente ali em 1453, com a queda de Constantinopla. Então, até quando vamos estar vendo esses teatrinhos, esses sermões bíblicos nos tribunais? Onde advogados conscientes de que diante deles estão pessoas frágeis, envoltas a toda uma cultura, e que o tribunal não sentencia, mas condena, e, portanto, imagine um juiz absolvendo um réu em que foi condenado, em que houve uma interpretação do júri de que, de fato, cometeu certo crime. Ou o contrário. Imagine, após a absolvição, o juiz condenando. Ora, mas se era para ele condenar, para que o júri, então, logo tivesse feito isso no âmbito
do início de todo o processo. É isto que eu quero mostrar. E é possível de conseguirmos trazer algo para a doutrina no futuro. Eu vou chegar lá. É possível que consigamos criar uma lei que possa proteger o júri de ser influenciado por qualquer narrativa ou cerceamento de consciência sobre o fato concreto, que é o que importa. E não aleatoriamente um sermão da montanha, que talvez esse mesmo advogado de defesa, e aqui não estou criticando, é o papel dele, não tenha nem compromisso nenhum absolutamente com a própria Bíblia. Deu para entender? E veja, esse tipo de abordagem que eu estou fazendo certamente será caracterizada comunista, marxista, qualquerista. Porque ao falar que a Bíblia não pode de alguma forma interferir, influenciar de forma direta nas decisões e ser utilizada como instrumento de coação para se tentar levar o convencimento de um júri para se absolver um criminoso. Por isso que temem a Revolução Francesa, é por isso que temem o Iluminismo, porque depois do século XVIII, com as transformações históricas, científicas, a partir dos processos de industrialização, que passaram a refletir melhor a consciência do homem, o homem passou a ter uma dimensão maior, né? Depois disso, depois das bases do contrato social de John Locke, em que as ideias foram se alastrando e o direito foi se secularizando, e, portanto, não mais o direito canônico nem o direito bíblico, mas o que estamos vendo ainda? Narrativas e narrativas e narrativas, e que nos trazem segurança jurídica e social. Eu pergunto para você, o uso da Bíblia, citação da Bíblia, sermões como este, tem trazido insegurança jurídica ou não? Tem, de alguma forma, demonstrado uma insegurança social e, inclusive, provocando um sentimento de revolta naqueles que viram os seus entes estirados no chão, numa cadeira ou dentro de um caixão. Porque, afinal, quem não tem pecado atire a primeira pedra, né? E isso aqui não é comunismo nem marxismo, isso aqui é ciência. Isso aqui é conhecimento, é realismo. Sabemos que com o iluminismo o homem procurou dominar o próprio destino, passou a buscar a sua própria felicidade desprovido e desvencilhado de um mundo de concepções religiosas, assertivas, teológicas, divinatórias. O homem procurou o real sentido da vida e, portanto, de concepções humanísticas. Passa-se agora a buscar um conceito de consciência objetiva e lógica contra as questões de mistérios divinos, as fábulas, as morais, para esses advogados que se preparem. Porque quando eu concluir meu curso, tirar minha OAB, passar para o Ministério Público, promotoria, esses caras não vão fazer esse teatrinho, não. Não vão, não. Porque se tem uma coisa que eu não vou escolher é a Defensoria Pública. Fato é
que nós não estamos mais na idade das cavernas, da obscuridade. Muitos ainda estão aprisionados, né? Nessa amálgama religiosa. Claro que está. Estão. Claro que estão. Ah, professor, então você é de que linha? É só você ler o meu livro Hermenêutica Jurídica, Bíblica e Filosófica. Está à venda em todas as livrarias do Brasil. É uma tese, mesmo eu não tendo postulado um doutorado, começou com um trabalho de pesquisa de um mestrado, que eu parei, devido a muitas coisas, eu não vou aqui justificar, mas um trabalho que está sujeito à crítica dos acadêmicos e que não é diferente de qualquer outras teses que tem por aí publicada. O meu artigo de pós-graduação também está em domínio público, atendendo a metodologia da pesquisa científica. As postulações teóricas estão aí. Ah, professor, mas você é positivista? Depende do que você pensa sobre positivismo. Você pensa no quê? Nos conceitos do Bentham? Se você for entender, ele acreditava que o homem era um ser egoísta por natureza. Portanto, ao sacrificar, ao reprimir sua vontade, ele estaria praticando um bem comum. Você acha que eu tenho essa característica? Eu seria hipócrita ao tal ponto? Isso é coisa de cristianismo, né? Porque, nesse sentido, pensando aqui já numa jusfilosofia, a sociedade então será mais estável? Mentira! Porque pensando assim, eu estou dentro de uma perspectiva de uma moral objetiva. Ou seja, de algum modo, eu não posso ter essa perspectiva pensando a abdicação do meu direito natural. Olha aí, o mundo de contradições. Entende? Augusto Comte, que já dizia, a verdade é encontrada por meio da observação no mundo físico, afastando-se então de um conceito mais da sociedade europeia, da própria religião como uma efetivação de uma sociedade positiva, enxergando as classes médias, o liberalismo. Não vamos misturar as coisas. O que nós precisamos entender é que este tipo de postura tem que parar. Esse tipo de instrumento utilizado no judiciário, nas instâncias judiciárias, não pode continuar. Não se trata de cerceamento da liberdade, da consciência, mas de se manter, de fato, a idoneidade e a consciência daqueles indivíduos. As pessoas não podem julgar com base num sermão, porque foram sensibilizadas com o sermão do monte, foram coagidas. Isso aí é um... Gente, eu queria caçar um termo melhor aqui, sabe, para enquadrar o discurso desse advogado. É uma coação moral irresistível, vamos chamar assim. Sob ameaça do inferno e de uma condenação, porque Jesus disse, quem não tem pecado atire a primeira pedra, com a medida que julgais sereis julgados. Deu para entender? O Código de Hammurabi da Babilônia, lá do 18 séculos antes da dominação do Império Romano, reproduzido o talião, se alguém tirar um olho a outro, perderá o próprio olho. Está aí.
Se alguém quebrar o osso de outro, partem-se o olho também. Mas o Jesus inventado pelos romanos. Não vou entrar aqui em discussão de Jesus histórico e Cristo da fé. Não tem Jesus histórico nem Cristo da fé. Jesus é um mito inventado, criado pelos romanos, justamente para subverter e escravizar um povo, justamente em um mundo de fantasia e um estado paralelo de coisas, onde o indivíduo acredita que o Senado, o império, é composto por homens divinos e que, portanto, as leis criadas por eles são divinas e eles devem se entregar. Não. Veja que lindo. Se o mestre de obras não construi uma casa e está caindo, mata o proprietário, o construtor será morto. Isso acontece? Ah, não, porque houve uma evolução, né? Imagine, eu trabalhei na construção civil durante muitos anos. Quando fui construir casas, inclusive cheguei a construir casas de 2 andares, que estão de pé até hoje. Mas há uma responsabilidade, não é subjetiva, é objetiva. Até porque diz que aquele que comete algum crime por imperícia, imprudência, veja, assume o risco, é doloso. Se você entende que você não tem uma capacidade técnica para construir, você constrói, e aquilo ali, pufo, espera num tribunal de júri, por exemplo, esse advogado aí, para te sensibilizar e dizer que você não pode condenar, porque afinal você também tem pecado. Tá vendo? Veja o que nós encontramos no Pentateuco, no Rumash ou na Torá, lá no livro que os judeus chamam de Vaikra. Por isso eu estou dizendo, podem me chamar de arrogante, presunçoso, o que quiser. Esses advogados vão passar mal se me encontrarem numa promotoria. Porque ao tentarem usar a Bíblia, é bom que eles tenham todo tipo, sejam preparados, não só no direito. Se você pega Levítico capítulo 24, do 17 ao 25, o que você tem lá? Quem ferir mortalmente um homem será condenado à morte. Peraí. Ah, entendi, só vale agora o Jesus, porque ele disse o quê? Vamos voltar aqui? E aí me vem à mente, orar com qualquer viela, vendendo aquilo que Deus deu para ela, que é a dignidade dela como uma mulher. A China, voltando a estudar, ela já entendeu que esse caminho não é o caminho que Deus tem para a vida dela. As pessoas que foram assassinadas, que perderam as suas vidas, que hoje não estão aqui para contar a história, elas também, né? Elas também. Aqui, olha que eu não estou falando nem de pena de morte. Eu estou falando de pagar pelo crime que cometeu. Porque elas também queriam uma chance de terminar a escola. Elas queriam uma chance de terminar a sua faculdade. Elas queriam a chance de construírem uma família. Mas esse cara aqui, advogado... E ela pediu uma oportunidade. Ela pediu uma chance. As pessoas que também foram assassinadas, violentadas, pediram uma chance. Vemos isso todos os dias. Crimes e crimes sendo cometidos por policiais militares, por gente de todo o submundo do crime, pessoas que imploram e friamente, com requinte de crueldade, têm a vida tirada. Mas vem um cara com uma carteira da OAB que precisa ganhar o seu dinheiro, e um criminalista ganha bem, um penalista ganha bem, um tribunal de júri. Eu conheci um advogado especialista em júri. Ele disse: José, dependendo dos casos, menos de 50 mil eu não pego. Casos como esse. E eu vou com tudo. Olha o que eu estou mostrando para vocês. E assim como Jesus deu aquela chance para aquela mulher, perguntando: mulher, onde estão os teus acusadores? O cristianismo é lindo demais. O cristianismo deu certo porque foi criado justamente para escravizar o homem num cativeiro de ignorância. Num mundo de fantasias e delírios,
em um estado paralelo de coisas. O cristianismo deu certo justamente por isso, porque foi criado para ser um cativeiro. É isso aí que vocês estão vendo. Esse discurso é discurso que vem das bases do cristianismo, criado lá no primeiro século. Não foi pelos judeus, pela corte romana. E nada fora do cristianismo, somente no cristianismo, como uma religião universal, porque está ali a imposição e a dimensão que o cristianismo foi para ser uma religião de império e, portanto, universal. E por isso que deu certo. Porque se fazia prosélito e se instituía, já que o Império Romano domina, todos devem se converter a uma religião de império. Mas olha o que esse advogado pede. Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Ok, quero deixar claro. Essa mulher não está ali por crime de adultério. Ela não está ali por crime culposo, porque senão não estaria. Alô, jurista, pode vir aqui comentar. Ela não está ali por isso. O Jesus é maravilhoso para inocentar criminosos, para supostamente transformar, pedófilo, aqueles que abusam violentamente de crianças e mulheres adultas, vocês estão sabendo o termo que eu quero usar, que tiram a vida das pessoas com requinte de crueldade. Estamos falando aqui de crimes culposos, até porque o próprio direito positiva excludente da ilicitude, excludente da pena, excludente do crime em cada caso. Mas veja, lá em Levítico, não serve. O Antigo Testamento para eles só serve, a parte do dízimo. Mas para proteger criminosos, o Novo Testamento serve, mas o Velho não. Por quê? Porque um tal Jesus aboliu a lei. Não, Jesus não aboliu a lei porque ele não tinha nada a ver com a lei. Jesus não é um produto ou subproduto do judaísmo. Ele foi criado para ser o mito de fundação e base de refundação de Roma, a partir do desvanecimento do mito de fundação Rômulo. Acabou. Quem ferir mortalmente um homem será condenado à morte. Eu aqui não estou nem falando de condenação, porque a gente não adota nosso ordenamento a pena de morte. Quem ferir mortalmente um animal devolverá um semelhante. Olha que legal. Vida por vida. Ela nem estaria ali, Se alguém prejudicar uma pessoa de seu patriota, se ele há feito assim como ele fez, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele prejudicou outrem, assim se ele há feito. Entendi, mas só vale o Novo Testamento. E a lei das 12 tábuas de Roma, supostamente de acordo com o Capitólio Romano, a tábua 7ª, número 11, diz lá, se alguém fere alguém, que sofra a lei de talião, salvo se houver composição. Entendi. Então vocês estão entendendo por que não adotaram pena de morte? Eu sou criticado aqui por alguns, mas eu entendo a crítica também no seu aspecto sociológico, real, de que o direito é burguês. Sabia não? Quando leio o Leandro Mascaro, eu costumo dizer, o direito não é da gente, o direito é deles. Só usando aqui uma ironia. Então veja que as ordenações revelam
avanço, algo positivo ou um retrocesso? Porque a pena de morte que era estabelecida não era matar qualquer um, era preciso de fato, preste bem atenção, elementos probabilísticos, entende? Concretos, reais, para que se pudesse levar a condenação. Jesus não absolveu na narrativa, o mito, não absolveu aquela mulher porque ele foi bonzinho, não, porque não havia os elementos. Ué, se ela adulterou com alguém, cadê? Cadê o homem com quem ela foi pega em adultério? Então o que havia ali não era a tentativa de condenação de uma mulher, simplesmente, mas o objetivo de tentar pegar a personagem, isso é o objetivo da construção da narrativa com a sua dramatização, para mostrar como vai se constituir, vamos chamar agora, o Instituto da Impunidade no direito romano, cristão, tá, gente? Instituto da Impunidade. Entende? Então, quando eu ouço e leio, eu tenho aqui vários operadores do direito, gosto muito de direito penal, Constituição, constitucionalismo. Eu tenho essa obra aqui muito boa que eu recomendo para os estudantes do direito, do Edson Ricardo Saleme. Muito boa essa obra, para você entender coisas relacionadas, inclusive, às nossas garantias e direitos fundamentais. Tenho outras obras aqui, tenho essa obra aqui também, curso de Introdução ao Direito, muito boa, ok? Eu investi, ok? Porque eu entendo que um bom operador do direito não é aquele que sai com um diploma. O diploma é só a atestação da universidade, da conclusão de um curso. Mas alguns saem vazios de lá. Isso é fato. Entende? Então você percebe que o cristianismo vem com a proposta de aniquilação da vingança divina. E aí o cristianismo aparece com essa alternativa aí, ó. A pergunta que eu quero fazer: você é a favor do uso da Bíblia nas instâncias judiciárias? Como instrumento de embasamento ou de coação espiritual e religiosa e moral para se tentar defender um réu? Comente aqui, você é operador do direito. Ah, professor, mas isso vai ter implicações, inclusive constitucionais, porque afinal vivemos... Calma. Pelo contrário, nós não queremos trazer segurança jurídica. Lembra que quando nós falamos que uma pessoa que age sob pressão, ela toma uma decisão influenciada por fatores que não exigem dela a consciência do fato concreto, mas simplesmente dos símbolos imagésticos que ela absorveu de um sermão como este. A parte técnica, aquilo que a promotoria juntou, os vídeos, as testemunhas, que está ali claro que houve uma prática. Eu estou tomando esse caso aqui, tá, gente? Que eu tomei apenas como exemplo. Mas nem sei se ela foi absolvida. Mas eu acredito que sim. Porque temos uma sociedade fragilizada pela religião. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, comentário, compartilhe, faça corte. Junte-se a nós. Se quiser se tornar um membro do canal e ajudar o professor José a tirar mais pessoas desse cativeiro da ignorância, me ajude.
Eu não tenho como hoje me dedicar mais à plataforma YouTube, ao canal, porque não tenho rendimentos para isso. E tem tantos canais aí com conteúdo que chega muito distante, está muito distante do nível de conteúdo que nós publicamos aqui de conhecimento. Mas estão vivendo muito bem aí, tirando de 10 a 20 mil reais. Quem dera se aqui eu tivesse aí pelo menos uns 2 mil reais de contribuições, juntando. Eu já estaria satisfeito, poderia me dedicar um pouco mais. Mas só você poderá decidir o destino deste canal. Só você. Porque eu não vou parar a minha vida para produzir um conteúdo de tão alto nível sem o apoio financeiro. Lembre-se, um dia você foi escravo da religião. Vendia seu patrimônio, dava seu dízimo, sua oferta. Hoje você está aí presenciando pessoas usando a Bíblia para colocar nas ruas pessoas que cometeram crimes